perceber que o Império Romano é chamado de a Grande Babilônia. Houve a Babilônia Antiga, que foi condenada, passou na história. O Yahweh condenou aquela Babilônia Antiga. Antigamente, as nações faziam suas orações a Beli. Beli era o grande ídolo da Babilônia, que significa Senhor também. Esse nome Senhor aí o diabo sempre usou. Bel também significa Senhor. Era o grande ídolo. O Criador condenou a Babilônia. Mas você vê que no Novo Testamento, o mesmo Criador volta a chamar de Grande Babilônia, referindo-se ao Império Romano. Então o que acontece? O Império Romano, a Escritura diz que caiu e tornou-se morada de demônios e de todo tipo de espírito imundo. Quando cai o Império, transforma-se no Império religioso. A Escritura diz que tornou-se morada de todo espírito imundo. Está a perceber? Então o que acontece? Se você for a perceber a questão dos nomes para ver a importância, há um código na Bíblia chamado 666. Refere-se a um nome. Mas aquele que não souber qual é esse nome, não tiver entendimento, vai pensar que é um nome que também refere-se ao Criador ou ao Salvador. E vai invocar e vai se perder. Isso para dizer que os nomes têm código. Não é a marca da besta? O nome, agora falo do nome. O nome da besta, que tem que ser descodificado. Aquele que não souber descodificar, ele vai pensar que refere-se ao próprio Salvador ou ao Criador e vai se perder. Na mesma senda, no Apocalipse 17, nos mostra um sistema religioso que diz que está cheio de nomes de blasfêmias. Se você não sabe o que é nome de blasfêmia, você vai pensar que é a mesma coisa e vai se perder. E diz também de que está embriagado com o sangue das testemunhas. As testemunhas foram mortas no passado sobre este assunto aqui. E diz mais, diz que na sua testa está escrito uma palavra enigmática: a Grande Babilônia, a mãe das abominações da terra. Então o que aconteceu? O que acontece é que o nome do Salvador é um testemunho de que quem salva é Yahweh, o seu Pai. Por essa razão que aquele que não confessa o nome do Filho, que é Yahusha, a Escritura diz que aquele que não confessa nega também o Pai. Diz que esse é o anticristo, esses são os falsos profetas, já chegaram, são muitos desde aquele tempo. Já estão na terra desde aquele tempo. Na vossa opinião, o que tinha que acontecer na Bíblia Sagrada é retificar os nomes. Porque aí estamos esperando, por exemplo, colocar no lugar de Jesus, colocar Yahusha. No lugar de Deus, colocar Yahweh. Porque praticamente em termos nas Escrituras, o que está a dizer aí também enquadra-se na própria Bíblia Sagrada. Temos esse versículo, só que a diferença está na designação segundo a vossa visão. É por isso que esses nomes, eles não cumprem a Escritura. Por exemplo, no livro de Hebreus 13:15, diz assim: diz por intermédio dele, referindo-se ao Filho. Ali vem Jesus, né? Não, ali na algumas Bíblias nem vem nome, só diz por intermédio dele. Mas nós subentendemos que refere-se ao Filho, não é? Quando pode ler o contexto. Por intermédio dele, devemos confessar o nome do Criador. Ou seja, você, por meio do nome Jesus, que foi criado para enganar a humanidade, nunca vai confessar o nome do seu Pai. Por essa razão, você pode encontrar alguém que adora Jesus, perguntar qual é o nome do Criador, ele vai dizer Deus, Senhor, é tudo que ele sabe. Porque é impossível confessar o nome do Pai ou louvar o Pai através do nome de Jesus. Então, mas o nome Yahusha... Allah também não existe. Espera, depois vou chegar aí. Mas o nome Yahusha, aquele que confessa o nome Yahusha, já confessou o Pai e louvou o Pai. Ele já chegou no destino. Não tem que procurar o Pai. Certo. Já chegou, porque o Pai está no Filho. Certo. Está no Filho. O Filho é a imagem exata do Pai, é a expressão exata do seu ser. Então, eu explicava há pouco tempo. Faz parte da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Aí é que está o problema. Esse terceiro cento, vê lá, é Pai e o Filho. O que ele está a dizer é Pai e o Filho. O Espírito Santo vem de onde aí? Não vê que é a terceira coisa que está a vir aí? Mas não corta o filho dele. Esse é o que tens de saber agora é que o Pai é Espírito. Sim, mas não, só para sustentar isso e avançarmos. Quando diz-se que, quando a Bíblia refere que Jesus foi batizado e recebeu o Espírito Santo. Então, essa parte da Bíblia... Como é que vão batizar alguém que não existiu? Existe uma coisa. Não, quando veio como ser humano, como... Não é... Jesus nunca carne, existiu. Narciso. Mas aquela história toda foi criada... Quem esteve aqui? O mensageiro esteve, mas não foi Jesus. Jesus é um nome de união de demônios. Narciso. Ok, o mensageiro quando esteve aqui O mensageiro foi batizado.
nas águas pelo João, profeta João, não é? O João Batista. Naquele momento que ele é batizado, recebe algo de Deus. O que é que recebeu? Narciso, Sim. o Espírito da Verdade. A Escritura diz que assim, quando vier o Espírito da Verdade, ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu ensinei. Existe um Espírito que o mundo não conhece, que é o Espírito da Verdade. Por essa razão que alguns não são recebidos, porque não são do mundo. Nós que estamos a falar aqui é verdade. E o mundo não conhece. Estão pasmos. O mundo não conhece. Não vai de verdade. Nós estamos a falar do Filho, que é a imagem do Pai, do nome do Pai, que está dentro do nome do Filho. Não, o Espírito da Verdade não faz parte da Trindade. Não, a Trindade é coisa diabólica desses romanos. Gente. Então, o que é que eu quero deixar claro, Narciso? O Filho ensinou assim: Pai nosso que estás nos céus, reverenciado seja o teu nome. Algumas Bíblias para dizem santificado. Isso para nos mostrar o quê? Que o nome do Criador existe e não pode ser desprezado, não pode ser negado, não pode ser blasfemado, nem pode ser profanado. Mas tem que ser o quê? Reverenciado. É esse nome que nós devíamos aqui dizer e provar por A mais B, que foi removido das Escrituras Sagradas. Mas por quê? Isso aí foi, digamos, doutrina de Satanás. Uma forma que Satanás encontrou para enganar. Satanás usa pessoas. Então, a Escritura diz que passa céu e terra, nenhuma palavra deve cair das Escrituras. Mas caiu, o nome caiu. Okay. O nome foi removido e não foi traduzido, porque a palavra Senhor, que colocada lá, não significa o nome do Pai. Senhor significa Adonis, que também levantou-se um ídolo chamado Adonis. Adonis, é um ídolo, grande ídolo isso aí. Okay. Adonis, na Fenícia, que foi adorado. Okay. No lugar do nome do Criador passaram a invocar Adonis. Baal também é um título normal. Que é o Senhor. Entre os cananeus, que significa Senhor. Também foi adorado como Satanás. Bel é um título normal. Okay. Mas houve um ídolo grande que fez com que o nome de Yahweh não fosse invocado, chamado Bel. Kyrios Zeus, que significa Senhor Deus, na verdade. São palavras subliminares. Também é através desses títulos que as pessoas, hoje em dia, quando ouvem o nome que deviam amar, deviam respeitar, deviam invocar para a sua salvação, eles insultam. Eles chamam aqueles que trazem esse nome do quê? De endemoniado. Mas por quê? Por falta de conhecimento. O povo perece por falta de conhecimento. Eu volto a dizer, a promessa da salvação é Joel 2,32. Todo aquele que invocar o nome de Yahweh será salvo. Okay. E se invoca o nome de Yahweh por meio do seu filho, Yahushua, que vem cumprir com as profecias. Mas é só uma curiosidade. Existe uma religião que traz esta mensagem ou simplesmente algumas pessoas são reveladas? Tá bom, No vosso caso, por exemplo. O que acontece é o seguinte. Alguém apareceu no programa, um dos programas de televisão, a dizer que o Mano Zebede faz parte é um discípulo de Cacó Felipe. Não, essa aí é pior. Falando de Cacó Felipe, olha bem, não viu aí que foi comer dinheiro aí? De dono, levou dinheiro da igreja, foi construir maçons. Estavam aí. O Cacó Felipe. O Cacó Felipe. Você olha bem o comportamento dos pastores, bispos. Porque até tem um profeta Aleixo que vive no T3. Não, apareceu não a queimar uma Bíblia. Ele dizia, um que se dizia ser profeta. Apareceu a queimar uma Bíblia, é um dos discípulos do Cacó Felipe. E há outros jovens. Parece que há um financiamento que o Cacó Felipe dava a essa gente para poderem fazer esse trabalho aí de lavar as mentes. Escuta, o Cacó Felipe é homem de Deus. E aqui tem que perceber uma coisa. Sim. Os profetas são homens de Deus. Os padres são homens de Deus. Os religiosos todos são homens de Deus. Ouviu? Mas até os políticos são homens de Deus. Aí não é para se negar aí. Mas não são homens do eterno. Quem fez o céu e a terra, o dono do nosso espírito, é um outro ser acima de Deus. Afinal, por que eu, nas minhas abordagens, eu desafio? Eu não estou a desafiar somente aqueles que estiveram a querer lutar comigo. Voltando nisso, eu ainda digo, não agredi ninguém eu aquele dia no Fred. Aquele queria me pôr pós dele de feitiçaria para que morasse na minha família. Como profeta, ele estava a declarar sangue. Para que eu mora e família mora acidentes. Então eu, como tenho poder acima de Deus, eu digo isso plenamente, não digo a tremer isso aí.
Até saem espíritos quando falo disso. E eu não retiro as minhas palavras. Eu estou acima de Deus e Jesus. Porque eu conheço quem são. Então, o que eu deixo para vocês, como internautas e irmãos que eu vos amo do fundo do meu coração, investiguem, deixem de me lançar pedras. Parem com isso de me lançar pedras. Me descubram para que estejamos no mesmo rumo. Porque o que está a acontecer, eles não estão a perceber, porque estão bitolados na cabeça. Sabe o que é uma pessoa bitolada? Não há pior coisa. A maior escravidão da história da humanidade é o cristianismo. É a igreja. É um método que é usado como veículo de escravatura. Você se entende, meu irmão? Então, reforçando, porque o tempo é muito curto em televisão, Yeah. existem dois caminhos que o Salvador disse. Existe um caminho largo e amplo que leva à perdição e muitos entraram por ele. Exato. A Escritura não diz poucos, atenção. Muitos. Diz muitos, significa maioria. Existe um caminho estreito que são poucos, pouquíssimos. Há uma parte que de uma encontram. Bíblia de uma das igrejas aí que dizia que só 500 mil pessoas é que serão salvas. Depois, Epá, só para essa não, parte- só para não me distrair, Nós não- depois vou essa comentar parte não sobre isso. responde. Se fores a ver a história por si só, mostra de que na verdade a salvação é para pouca gente. Noé, no tempo dele, foram 8 pessoas apenas que entraram no barco. Mas haviam multidões. Porque há teimosia. Que não creram. Encano. Porque encano. Hoje, quando for a ler o livro do Apocalipse 3:8, diz que foi aberta uma porta para aqueles que guardam a palavra e não negam o nome. Ok? É? Diz que sei que tens pouca força. É uma minoria que tem pouca força na sociedade. Mas que eles guardam a palavra e não negam o nome. Nem do Pai, nem do Filho. E não tiraram segue- o nome. E não segue os sistemas Tiraram o nome para que negam o fazer nome, maldade à que humanidade. negam. Agora, eu quero te dizer, por exemplo, essa coisa de Yeshua que se fala muito por aí. Na verdade, é resultado de terem cortado as primeiras 3 letras do nome verdadeiro. Sim, mas para há que uma não se pergunta vote que o não, nome- que não me o nome responderam. verdadeiro. Qual é? Sem querer cortar fio, peço para segurar o fio do raciocínio. Sobre qual é a religião que... Tá prof- bom. Diga? Vou responder. Nós somos o remanescente. Nós somos aqueles que no livro de Salmos 91:14 diz que porque conheceu o meu nome, eu o resgatarei. Nós fomos resgatados do sistema. E repara, não é só em Maputo, não é só em Moçambique, não é só em todo o mundo. Só são poucos. Há resgatados do sistema que estão a ser resgatados. Por quê? Porque aqui tem que haver separação entre joio e trigo, para que a colheita seja feita. Tem que haver separação. Aqui tem que haver o mundo e os eleitos, que vão guerrear contra o cordeiro. Porque a Escritura diz claramente assim, há um mistério que eu quero agora esclarecer aqui, lá em casa, sobre os milagres. É muito bom que as pessoas entendam isso, porque as pessoas, por causa Mas dos milagres... quem os resgatou? Não corta. Depois faz a O pergunta. próprio Criador, no livro de Ishaial, que a Bíblia chama de Isaías, ele diz que farei conhecido o meu nome no meio do meu povo. O meu povo saberá o meu nome. Então, há um povo, há uns eleitos, que essa mensagem é para eles. É para eles essa mensagem. Eles sim, é para eles essa mensagem. Então, o que acontece? No livro de Apocalipse, que é a Revelação 16:14, diz que são espíritos de demônios que fazem milagres e vão ao encontro dos reis da terra para os ajuntar para o dia da batalha. Ver? Já Percebeste bem? entendeste bem o que eu disse? sim. Porque ele Que disse... são espíritos de demônios que vão ao encontro dos reis da terra para os ajuntar, quer dizer, para os ajuntar. No dia. E o que diz 17? Diz que, Apocalipse 17 diz que a mulher, ou a grande prostituta, ela embriagou-se com os reis da terra e com seus habitantes. Embriagou eles com o vinho que é da sua prostituição, que são falsas doutrinas, são nomes de blasfêmias e muitas outras práticas que o tempo não nos permite aqui revelar. Temos tempo. Temos tempo. Sim. Porque aqui nós tínhamos que falar de muita coisa. Temos tempo. Mesmo a questão da farsa do dízimo. Você no novo